Boa noite a todos. Já estamos aqui diretamente da página da Casa de João Irmão Francisco, no Facebook, para começar a nossa atividade da noite. Hoje a gente recebe o nosso amigo Eduardo Lima para a gente fazer uma pequena homenagem ao centenário de nascimento do Hermínio Corrêa de Miranda, que é comemorado em 2020, ele que nasceu em janeiro, não é isso, Eduardo? Janeiro. Então, em 2020, ele estaria completando 100 anos de nascimento nessa última encarnação, né? Nessa encarnação que nos propiciou tanto ensinamento, né? Tanta informação através das obras que ele deixou para a gente, né? Bom, como eu disse, hoje a gente recebe o nosso amigo Eduardo Lima, ele que coordena um grupo de estudos, intitulado Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda, que promove uma série de atividades para divulgação da obra desse grande autor espírita, né? Infelizmente, muitas vezes esquecido daqueles que querem aprender mais sobre o Espiritismo, conhecer mais sobre a doutrina, compreender melhor as questões relacionadas ao Espiritismo e diversos assuntos que permeiam essa doutrina, né? Antes da gente começar, eu convido a todos para que a gente faça uma oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, nosso mestre, rogando a ele as permissões necessárias para o início dos trabalhos da noite, rogando a ele também o auxílio dos bons espíritos, nossos guias, nossos orientadores, coordenadores dessa atividade no plano espiritual, que possamos ser dóceis às suas influenciações, eles que estão a todo momento disponíveis para nos orientar, nos ajudar, nos facilitar essa jornada. Rogamos a Ti também, Jesus, que derrame sobre todo o planeta a Tua luz, fortalecendo em nós a nossa fé, nossa esperança e a nossa coragem para enfrentar os desafios. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, antes de passar a palavra para o Eduardo, a gente combinou aqui, antes da gente entrar no ar, o Eduardo vai fazer uma explanação sobre esse momento, né, sobre o que é a importância da comemoração desse centenário, a importância do Hermínio como um escritor espírita, como um trabalhador importante para a divulgação da doutrina, né? E logo em seguida a fala dele, a gente vai ter um momento de troca, de questionamentos. Então, eu convido a todos vocês que estão assistindo a participar conosco, deixando seus comentários, suas dúvidas, alguma observação que vocês queiram fazer, e a gente vai, em seguida, fazer esse bate-papo e trazer todas essas questões para discussões aqui com o Eduardo. Então, Eduardo, seja bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade, meu irmão. Opa, boa noite, Felipe. Muito bom estar aqui na casa do João Irmão Francisco. Boa noite a todo o público. Para mim é uma alegria muito grande estar entre irmãos tão queridos, né? E, sobretudo, em 2020, o ano em que comemoramos 100 anos de Hermínio Corrêa de Miranda, da sua última encarnação entre nós. E a casa de João Irmão Francisco é um centro espírita muito especial para o Grupo Hermínio, porque desde o começo é uma casa que nos acolheu, que nos ajuda, que faz parte, sempre está no circuito da Semana Hermínio de Miranda, que é uma atividade do grupo, uma atividade anual que nós fazemos,
e já fizemos 3 edições, né? Sempre o fechamento foi na casa de João Irmão Francisco. Então, no caso, o Tito, né, o nosso Tito, para nós, né, que temos uma certa, uma grande amizade com ele, né, mas o nosso querido Wilton, presidente da casa de João Irmão Francisco, nós só podemos dizer, então, muito obrigado por toda a acolhida desde o começo, pelo carinho, pela atenção, e por este trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aí nessa região, temos acompanhado, né? E nessa crise atual, temos visto o trabalho social que vocês têm feito. Então, diante de tudo isto, repito, é um privilégio estar aqui com vocês da casa de João Irmão Francisco. E é claro, você, Felipe, que é um irmão, uma pessoa que nós temos muita admiração, também é um grande estudioso da obra do Hermínio. Bom, por que estudar a obra do Hermínio? Você colocou essa questão, né? Por que estudar a obra do Hermínio? Para mim, não é possível responder essa questão sem situar, antes de mais nada, o mestre de Lyon. Allan Kardec, o que Allan Kardec fez, não teve e não tem precedentes na história. Allan Kardec, ele escreveu simplesmente que estabeleceu uma mudança de paradigmas no conhecimento humano. E isso não é fácil. Quando ele observou as mesas girantes, Felipe, Kardec escreve que aquilo não representava apenas uma revolução na física, na biologia, na química, na história, ou na filosofia, ou na ontologia. Não. Kardec entendeu muito rapidamente que aquilo poderia significar uma revolução em todo o conhecimento humano. E ele estabelece uma aliança entre a ciência e a religião. Uma aliança entre a ciência e a religião como algo que pertence à ciência. Portanto, está alinhado com a matemática, com a empiria, com a fé lógica, com os testes, com a racionalidade, com a repetição, com o controle, com os testes de laboratório. Como essa ciência pode estabelecer uma aliança com a outra perspectiva relacionada à fé cega, aos dogmas, aos livros sagrados, às instituições, às hierarquias? Como a ciência pode se alinhar com a religião? Allan Kardec falou: eu acredito que consegui estabelecer uma aliança entre a ciência e a religião, e a doutrina espírita, ela promove uma revolução no conhecimento humano, e eu ainda fiz isso, deixando de lado a metafísica e seguindo os métodos das ciências naturais. Kardec, portanto, Felipe, ele fez o que ele declarou fazer. Kardec fazia pesquisa de campo, Kardec evocava espíritos, Kardec visitava, Kardec comparava, Kardec recorria ao que existia de melhor bibliografia à época. Kardec fez pesquisas, né, com espíritos, pesquisas qualitativas. Kardec, portanto, quando ele lança em 1857 o Livro dos Espíritos, trata-se de deixar de lado o materialismo estabelecido desde lá de Newton, Galileu. Trata-se de deixar de lado uma visão religiosa vinculada ao catolicismo e ao protestantismo, sobretudo no Ocidente, e cria-se ali a doutrina espírita que pretende, vinculada ao cristianismo original, estabelecer um novo mundo, um novo universo, uma nova cosmovisão. A Kardec, sim, a meu ver, fez tudo isso. E, repetindo, se aconteceu uma aliança entre a ciência e a religião, é necessário que o Espiritismo continue alinhado, continue seguindo a ciência, porque Kardec fala que
aquilo que é mito, aquilo que é obscurantismo, aquilo que é desconhecimento, é apenas desconhecimento por causa da nossa incapacidade de ainda compreender o mundo espiritual. Então, o Espiritismo não é uma obra acabada em Allan Kardec. Ao contrário, é necessário que, para que essa revolução aconteça, que a doutrina espírita, os estudiosos da doutrina espírita, continuem o trabalho de Kardec. Esse é o desejo de Kardec, isso faz parte dos princípios teóricos da doutrina espírita. Agora, esse gigante chamado Allan Kardec, ele desencarnou em 1869 e deixou um sólido legado, uma obra gigantesca, pouco conhecida, sobretudo as revistas, livros como a Gênese, pouquíssimo lido. Esse gigante desencarnou, nos deixando todo esse trabalho, todas essas diretrizes. E após o seu desencarne, o mundo sofreu mudanças absolutamente gigantescas, tanto sociais como nas mais diversas áreas do conhecimento. Poxa, quando Kardec desencarnou, Nietzsche, ainda jovem, vai estabelecer o seu plano de criar uma nova metafísica que pretende criticar a metafísica de uma perspectiva jamais vista, portanto, estabelecendo uma nova visão para a filosofia que vai influenciar profundamente o mundo ocidental e também quaisquer outros estudantes de filosofia. Depois da morte de Allan Kardec, nós tivemos um gênio como Freud, como Jung. Depois da morte de Allan Kardec, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos regimes ditatoriais. Os filhos dos jacobinos e dos girondinos se transformaram, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tanto em ditaduras de esquerda como de direita, em praticamente todo o planeta. Depois de Allan Kardec, portanto, nós tivemos um homem como Hitler. Depois de Allan Kardec, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e o homem chegou à Lua. Depois de Allan Kardec, nós tivemos Einstein. Depois de Allan Kardec, nós tivemos a vitória de Darwin. Essa porta não é um amigo espiritual entrando, é o meu cachorrinho. Pronto, ele já entrou, que ele quer assistir a palestra também. Depois talvez eu apresente ele para vocês. É o Leopold von Rock, mas vocês podem chamar de Rock. Depois de Allan Kardec, o mundo mudou. E, repito, necessariamente a doutrina espírita tem que continuar dialogando com todas essas mudanças. Não é uma opção. Por quê? Porque o mundo, a cosmovisão, o paradigma, um dia vai mudar. A ciência, um dia vai aceitar a vida após a morte. Mas quem poderia, a partir de Allan Kardec, dialogar com todas essas mudanças sociais e do conhecimento humano ao longo do século XX e XXI. Então, estudar Hermínio de Miranda, a meu ver, é compreender a doutrina espírita partindo sempre de Allan Kardec, mas também dos seus outros continuadores, Herculano Pires, Chico Xavier Emmanuel, partindo dessa fortuna crítica pós-Kardec, compreender o século XX e XXI. Então, o que a doutrina espírita teria a dizer para a pedagogia do século XXI, Felipe? O que a doutrina espírita tem a dizer para um outro gigante como Freud? Existe uma conexão já possível entre a doutrina espírita e a física relativística? A física newtoniana está ali, depois nós temos a relatividade, agora a quântica,
estudar Hermínio de Miranda é simplesmente compreender aquele que Kardec nos deixou e aquele que Kardec pediu que nós fizéssemos. E Allan Kardec não falou somente de ciência, obviamente. Allan Kardec ele aponta para algo fundamental. Logo na sua segunda obra, Allan Kardec vai nos falar de um evangelho que pode ser visto a partir... Já estava na primeira obra, o Livro dos Espíritos, né? Mas segunda, terceira obra, um evangelho que pode ser visto a partir da doutrina espírita. Então, a obra do Hermínio também é investigar o cristianismo a partir da doutrina espírita. Então, por que estudar o espiritismo? Por que estudar a obra do Hermínio? Estudar a obra do Hermínio significa simplesmente compreender que a doutrina espírita não foi uma obra acabada, compreender o tamanho, a importância e o significado de tudo aquilo de impressionante, de precioso que Allan Kardec nos deixou. Estudar a obra do Hermínio, portanto, é continuar em algumas áreas aquilo que não houve tempo de ter sido feito. E aí nós chegamos na segunda parte da minha fala. Quais áreas? Quais livros? É interessante que o Hermínio, sendo contador e tendo chegado a altos postos, né, na Companhia Siderúrgica Nacional, na qual ele trabalhou, ele conseguiu fazer com excelência pesquisas. Então, o Hermínio, ele conseguiu pesquisar na teologia, na literatura, na medicina, na psicologia, na psiquiatria, na pedagogia. Entrou, portanto, em algumas áreas fundamentais que representam sempre aquela mudança de paradigma. Porque nós sabemos que o mundo não é essa matéria, que nós somos espíritos imortais, que existe a reencarnação, que existe a comunicabilidade entre os dois planos. Nós sabemos que tudo isso existe, como diria Kardec, isso pertence à natureza. Esses fenômenos, um dia, eles vão ser contemplados pela ciência, não porque eles são estudados, ou não porque eles fazem parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Esses fenômenos, para Allan Kardec, vão ser reconhecidos pela ciência porque eles são fenômenos que fazem parte da realidade da natureza. Como então? Qual é a contribuição que nós estamos dando? Qual é a contribuição que o Hermínio nos deixou para que nós possamos evoluir? Sim, a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Então, o Hermínio, ele vai, repito, atuar principalmente na teologia, na pedagogia, na literatura, na história, no cristianismo primitivo, na terapia de vidas passadas, na psicologia, na psiquiatria. Olha, Eduardo, eu gosto de história. Existem livros do Hermínio que tratam dessa área, estabelecem links entre a história e a doutrina espírita. Eduardo, eu sou terapeuta de vidas passadas. Existem obras do Hermínio que estabelecem esse link. Eduardo, eu sou apaixonado pelo cristianismo primitivo, sou estudioso da Bíblia. Existem obras do Hermínio que vão tratar desse ponto. Eduardo, eu sou apaixonado por psicologia, por literatura. O Hermínio vai nos deixar obras que observaram estas disciplinas. Então, estudar o Hermínio
significa ter a possibilidade de saber como a doutrina espírita pode e deve dialogar com muitas coisas fundamentais do século XX e XXI. Mas, Eduardo, você disse que o Hermínio era contador. Ele conseguiu fazer pesquisas como contador? O Hermínio era PhD? O Hermínio era especialista em alguma área acadêmica? A rigor, não. Mas o Hermínio, ele fez tudo isso. Ele conseguiu criar obras que impressionam olhos treinados em ambientes acadêmicos. Então, o Hermínio ele vai lançar mão de uma bibliografia consistente, inclusive lendo em várias línguas, não apenas limitado àquilo que estava em português. Hermínio, portanto, ele vai conseguir e vai encontrar obras fundamentais para cada área a qual ele tratou. Hermínio também vai fazer pesquisas, né, estudos de caso. Então, Hermínio, quando ele encontrou, no caso, uma médium, ele fez aquilo que a academia chama de estudo de casos e faz uma análise profunda de toda a problemática mediúnica, social, aquilo que acontece dentro de um centro espírita que pode interferir, pode ajudar, pode dificultar no trabalho de uma médium. Ainda, falando sobre o método do Hermínio, ele fez mais de 2 décadas, trabalhou mais de 2 décadas em mesas mediúnicas. A partir desse trabalho, ele deixou livros preciosos para quem vai trabalhar em mesa mediúnica, para quem é médium, para quem procura saber quais são as dificuldades, que tipo de espíritos nós vamos encontrar numa mesa mediúnica. O Hermínio ele vai investigar personagens fundamentais para a história, como Hitler, como Napoleão, como César. E é claro, o Hermínio ele vai se tornar um grande especialista do cristianismo primitivo. Então, lançando mão de uma vasta bibliografia, de uma hermenêutica sólida, de uma exegese consistente, Hermínio ele pode sim ser chamado de um pesquisador que conseguiu criar obras com métodos científicos. Isso não é fácil. Não é fácil. Então você vai abrir um livro do Hermínio, você vai ver lá citações. O cientista tal disse aquilo. Doutor Cicrano escreveu aquilo. Ele cita de forma acadêmica, comenta aquela citação do especialista a partir das suas próprias experiências, a partir das suas próprias pesquisas. Portanto, ele estabelece um campo teórico sólido, aceitável, confronta esse campo teórico com as suas próprias experiências, estabelece uma interpretação crítica das fontes, tem um bom senso de interpretar as fontes. Qual é o resultado do Hermínio que dialoga com a história, com a biologia, com a psiquiatria, com a medicina? Qual é o resultado do Hermínio que dialoga com a pedagogia? Qual é o resultado do Hermínio que dialoga com a teologia? E a partir de todas essas áreas, e a partir das suas pesquisas profundas, tendo sempre, isso é muito importante ficar repetindo, levando sempre em consideração o mestre de Lyon, partindo, portanto, sempre de Allan Kardec. Qual é o resultado disso? Então, nós vamos ter diálogos com as sombras, nós vamos ter diversidade dos carismas, nós vamos ter as marcas do Cristo, nós vamos ter livros que são leituras obrigatórias, a meu ver, para quem vai fazer cursos de educação mediúnica, para quem quer compreender um pouco melhor o funcionamento
da mediunidade, para quem quer entender que já existia mediunidade na Bíblia, para quem quer compreender e conhecer como os apóstolos já lidavam com os espíritos, como os apóstolos já faziam, já ministravam passes. Sim, a doutrina espírita, observada com clareza na Bíblia. A obra do Hermínio vai nos permitir compreender o homem, portanto, como Hitler. Vai nos permitir compreender, à luz do Espiritismo, um Paulo, um Lutero, um César. Portanto, nós não somos espíritos nas mãos do Hermínio apenas com a reforma íntima e com a missão familiar, não. Nas mãos do Hermínio, nós somos parte da história da humanidade, portanto, há um providencialismo e há uma missão social para cada espírito. Nas mãos do Hermínio, a história ganha um novo brilho, porque ela pode ser contada também, não somente partindo de meios de produção, não somente partindo de uma perspectiva social. A história ela pode ser mais integral ainda, porque ela considera a verdade da reencarnação e a missão de um espírito que não é apenas um ser humano, mas é um ser imortal que nasce em um local social adequado para a sua missão histórico-social. Portanto, nas mãos do Hermínio, nós podemos encontrar um estudioso erudito conversando com Camille Desmoulins, porque o Hermínio também era especialista em terapias de vidas passadas. Ah, Eduardo, mas não gosto muito de história. Eu gosto de pedagogia. Nas mãos do Hermínio, nós vamos encontrar um livro como Nossos Filhos São Espíritos, e todo o debate pedagógico rico, fundamental, que aconteceu a partir de Allan Kardec, a partir já de Pestalozzi, sobre como educar crianças, como educar meninas, como educar nossos filhos, esse debate ele se torna enriquecido, porque o Hermínio nos lembra que nós devemos também calcular que somos espíritos imortais. Portanto, os pais devem pensar a educação dos filhos considerando toda a carga reencarnatória do filho. Ah, Eduardo, mas por falar em filhos, eu tenho um filho que é autista. Não tenho um filho que é autista, mas eu tenho um sobrinho que tem aquelas questões de esquizofrenia, como se dizia na década de 80. Quem poderia ler Kardec e estabelecer um diálogo entre a doutrina espírita e um gênio como Freud, ou um gigante como Jung? Quando o Hermínio lançou o livro Autismo, o resultado, quando você conhece, para além da obra, quando você compreende, conhece tudo que aconteceu como consequência dessa obra, a quantidade de pais, de mães, é claro, que ficaram profundamente emocionados e passaram a ver o seu filho autista como um espírito imortal, a partir de uma obra que dialoga com aquilo que existe de melhor na época de estudiosos dessa área. E esses pais mandam cartas para o Hermínio que o fazem chorar no hotel, extremamente emocionado por ter tocado tantos corações. Então nós temos o Hermínio, continuador de Kardec, nós temos um Hermínio que fazia pesquisas com métodos rigorosos, nós temos um Hermínio de Miranda que nos leva a dialogar com eventos históricos, sociais e com personagens fundamentais para o século XX e XXI.
nós temos um Hermínio que, considerando a sua metodologia sempre rigorosa, nos leva para o cristianismo primitivo. Então, é deste Hermínio, que em 2020 está completando 100 anos, que nós estamos falando. Por que estudar Hermínio? Qual era o método de Hermínio? Na década de 80, década de 90, quando pouco se falava em A. Stevenson, quando aqui no Brasil ninguém conhecia Roger Uger, o Hermínio já estava trocando correspondências com os maiores estudiosos de cada área a qual ele se dedicava. E sempre com humildade, com prudência. E a escrita do Hermínio é interessante, porque a partir de um determinado momento, o Hermínio sempre escreveu bem, mas a partir de uma determinada época ele começou a escrever de uma forma mais coloquial, como se conversasse com o leitor, e ele nos apresentava a história do livro de uma forma absolutamente deliciosa. Ele nos conta as razões que fazem que o fizeram escrever o livro, a história do livro, os percalços, e a partir daí você consegue conhecer todos esses detalhes do Hermínio pesquisador, para além daquilo que salta os livros de forma implícita, mas você conhece também a história dos livros, e nós encontramos o Hermínio que escreve bem, de uma forma coloquial, mantendo o rigor. Isso não é fácil. Não é fácil escrever de forma rigorosa, mas também coloquial, que não quer dizer simples ou simplória. Apenas que você consegue ler o livro e você fica envolvido com aquela narrativa. E é claro, eu prefiro deixar mais para o final, retomar um pouco, a obra do Hermínio. Ela é fundamental porque ela retoma aquilo que todos nós precisamos mais. Jesus. Precisamos compreender o Cristo. Mas, como eu falei que ia deixar isso um pouco mais para o final, o Hermínio que estuda a Bíblia é o Hermínio espírita. É o Hermínio que não apenas lê a Bíblia e a compreende de uma forma superficial. É o Hermínio que, como espírita, segue aquele que Kardec estabeleceu. Portanto, trata-se de fazer uma hermenêutica bíblica, trata-se de estabelecer uma exegese bíblica, trata-se de saber o que realmente pode ser compreendido na Bíblia de uma forma racional, inteligente, e, junto com toda essa força de pesquisa, nós conseguimos resgatar mais uma vez aquilo que tanto Kardec deixou claro para a gente. Para além do que aquilo que é cientificamente disputável na Bíblia, as situações de tradução, as situações de o que pode ou não ter sido dito pelo Cristo, o contexto histórico mais ou menos correto da cultura judaica, para além desses dados fundamentais que são importantes, mas o Hermínio que estuda a Bíblia é o Hermínio que nos relembra aquilo que Allan Kardec tanto enfatizou. É o Hermínio que nos fala da moral cristã. Então, por que estudar o Hermínio? Por que estudar o Hermínio no centro espírita? Qual era o tipo de metodologia que o Hermínio fazia? Eu acredito que deixou um pouco claro, né? Pelo menos essas 3 perguntas iniciais sobre a obra do Hermínio, e estou muito feliz de estar com os irmãos da casa de João. Não estou conseguindo enxergar aqui, eu estou fazendo aquele meu celular, as pessoas que estão participando, vocês vão me perdoar, mas, enfim,
Os meus comentários iniciais são esses. Beleza, Eduardo. Com certeza já vai plantar em muita gente o desejo de, se não conhece, né, buscar conhecer um pouco mais dessa obra, né? E a gente começa a nossa conversa aqui trazendo uma participação aqui da Magda Picanso. Ela fala que geralmente as pessoas falam do estudo de Kardec, né? E como é que surgiu a ideia de iniciar o estudo sobre o Hermínio? Excelente pergunta. Mandar um abraço para a Magda. Bom, Felipe, o Kardec, ele obrigatoriamente tem que ser estudado. O Kardec obrigatoriamente tem que ser estudado. Só que é como nós estávamos conversando. Existem, a partir de determinados momentos, problemas que só o Hermínio trata. Como existem coisas que o Hermínio não estudou, que o Herculano Pires tratou. Então, sobre filosofia espírita, o Herculano, por exemplo, produziu mais do que o Hermínio. Então, você estuda Kardec e você tem que necessariamente depois recorrer àquilo que o Chico Xavier estabeleceu através do Emmanuel. Você tem que depois recorrer ao Herculano Pires, você tem que estudar o Hermínio de Miranda, e tudo isso é fazer o que Kardec desejou, o que Kardec pediu, estudar e continuar o conhecimento de um ponto de vista não materialista. E aí, porque o Hermínio, bom, todos nós temos autores que moram no nosso coração, né? E não foi muito difícil para a gente, não foi nada difícil para a gente escolher o Hermínio de Miranda como nosso patrono, né? O nosso inspirador. Eduardo, tu lembra qual foi o primeiro livro que tu leu do Hermínio? Eu não lembro, eu gostaria muito de lembrar, Felipe. Eu acredito que deve ter sido um dos três, ou Diálogos com as Sombras, ou Alquimia da Mente, ou A Memória e o Tempo. Ou Diálogos com as Sombras, ou A Memória e o Tempo. Um desses três. Eu estou na dúvida entre Diálogos com as Sombras e A Memória e o Tempo. E o que me chamou a atenção, você não perguntou isso, mas o que me chamou a atenção eu costumo falar que o Hermínio ele não joga papel fora. Mas como assim? Porque é o seguinte, você entra na livraria espírita, existem certamente 20 obras boas sobre doutrinação, Felipe. Certamente. E se você comprar qualquer um aleatoriamente, você vai provavelmente se enriquecer. Porém, quando você lê uma obra do Hermínio, você sente um impacto diferente. Por quê? Porque você encontra coisas inéditas. Então, você encontra uma pesquisa prática que ele faz, junto com uma pesquisa teórica, junto com a base referencial bibliográfica sólida, junto com um bom senso de interpretar tudo isso, ao mesmo tempo, Felipe. Então, ele faz isso em todos os livros. Ele faz isso em todas as obras. Então, você está lendo um livro. Então, você vai fazer um curso. Eu fui fazer o curso de educação mediúnica. Que livro eu li? Obrigatoriamente, Diálogos com as Sombras. Na mesma época, eu fui fazer o curso de regressão de memória. Obrigatoriamente, me veio à mente, me veio às mãos, As Marcas do Cristo, Alquimia da Mente, Eu Sou Camille Desmoulins. E A Memória e o Tempo. Então, aquele que nós estávamos falando. Eu estou no meu centro espírita, eu vou estudar o cristianismo primitivo. Você tem uma obra clássica do Hermínio, O Cristianismo, uma Mensagem Esquecida.
Vou fazer um curso de doutrinação. É uma obra clássica do Hermínio. Então, você lê Allan Kardec, você lê o Livro dos Médiuns, mas você lê Diálogos com as Sombras. Você lê o Livro dos Médiuns, mas você lê Diálogos com as Sombras e Diversidade dos Carismas. E lembrando então, que o Hermínio não fugia uma vírgula de Kardec, né? Hermínio... A meu ver, não. O Tito, aqui uma pergunta fácil para ti, certo? Ele cita o livro Memória e o Tempo, que você acabou de citar, né? Fala da questão da regressão de memória, coloca a questão se a regressão da memória é uma viagem no tempo ou uma viagem na memória do espírito, e pede para você explicar a expressão o tempo é um lugar, que é uma expressão que Hermínio propôs para estudo dessa questão. Né? Esse Wilton é um piadista. Antes de comentar a pergunta dele, eu sou obrigado, mais uma vez, a sempre agradecer o nosso querido. O Tito é um grande estudioso do Hermínio de Miranda. Eu sei que ele promove na Casa de João estudos minuciosos da obra do Hermínio. Parece-me, se eu não estou equivocado, vocês, no curso de 2 anos ou mais, para estudar uma obra do Hermínio, que não foi, no caso, foi Diversidade? Ou foi Diálogos? Diversidade dos Carismas. Então, e é uma obra que eu preciso até reler. A minha obra ela se desmaterializou dentro do meu próprio escritório aqui em casa. Ganhei-a de presente hoje, da minha querida Daiane, mandar um beijo para ela. Tito, se eu responder essa pergunta de forma correta, eu já posso sair daqui e receber o Prêmio Nobel de Física e também de Metafísica. O Hermínio, o que é que eu posso te dizer? O Hermínio é um dos grandes especialistas em regressão de memória. Ele fez experimentos de regressão de memória. Ele conseguiu estabelecer livros que tratam da regressão de memória, a meu ver, de forma rigorosa o suficiente para demonstrar que a regressão de memória deve ser cientificamente aceita, no mínimo como possibilidade que nos leva a acreditar que existe a reencarnação, e isso não é fácil. Você estabelecer um estudo que quebra o paradigma materialista não é fácil. Hermínio de Miranda, ele teorizou de forma brilhante sobre o que é o tempo, como ele colocou, como acontecem as viagens, se o tempo é o lugar, o tempo não é o lugar. E nós aqui nessa nossa prisão do corpo, é muito difícil para a gente vislumbrar o tempo no mundo espiritual, as várias dimensões do mundo espiritual. A obra do próprio Emmanuel já fala isso. O Emmanuel fala das famosas colônias espirituais que aparecem para qualquer pessoa que, diga-se de passagem, basta você trabalhar um tempo em mesas mediúnicas que você percebe toda a diversidade do mundo espiritual, mas o Emmanuel também nos lembra, Tito, e você sabe disso, da riqueza e da complexidade no mundo espiritual. Não é só se tem colônia ou se não tem colônia, existem espíritos que não precisam nem mais dessa noção de corpo, que a dimensão deles é outra. Então, se tem espíritos que já estão nessa dimensão, que é apenas uma energia, uma vibração, qual será a percepção desses espíritos sobre o tempo? Então, o que eu posso te dizer é que você lê obras como A Memória e o Tempo, para terminar, obras como A Memória e o Tempo, Eu Sou Camille Desmoulins, o Hermínio já fez algo que é gigantesco. Ele nos indicar que a reencarnação deve ser aceita, no mínimo como possibilidade, e além disso, ainda nos apontar todas as consequências morais e sociais da reencarnação e do tempo, junto com um processo complexo e rico de terapias de vidas passadas, que também não serve somente para terapias, para fins terapêuticos, mas também serve para fins
de pesquisa. Então, Tito, vamos procurar a resposta juntos, viu, meu irmão? Grande abraço para você. O nosso amigo Alain está mandando uma pergunta aqui para você, Eduardo. Ele pergunta o seguinte: qual a importância dos livros Memória e o Tempo e As Marcas do Cristo, por exemplo, para a história das religiões cristãs? E aí eu complemento essa pergunta do Alain para você, que é um historiador, um estudioso de história. Qual a importância para o espírita estudar a história das religiões, a história do cristianismo? Alan, eu vou fazer uma coisa que eu evito fazer, mas como é para você a resposta, eu vou dar uma resposta mais complexa, viu? É o seguinte: a história da humanidade, desde quando ela foi estabelecida enquanto história separada da mitologia, mais ou menos ali na época de Heródoto, já na Grécia Antiga, a história da humanidade ela foi se profissionalizando e foi se cientificizando. E essa história, no século XX, mas também no século XIX, a partir de Marx, e a partir da história marxista, mas também a partir da história francesa, essa história, na medida que ela vai, repito, se tornando ciência acadêmica, ela vai estudando a humanidade a partir de perspectivas que cada vez mais amplas, em busca da história total ou integral. E essa história explica o homem, portanto, a partir de uma visão mais econômica, a partir do capitalismo. Pode explicar o homem e a sociedade a partir de uma visão mais psicológica. Pode estudar o homem a partir da história vista de baixo. History from below, como alguns estudiosos como Edward Palmer Thompson, estabelecidos na Inglaterra. Pode-se escrever a história, estou quase terminando, pode-se escrever a história a partir das mãos de um gênio, como Éric Hobsbawm, gênio total. Mas todos esses historiadores contam suas histórias a partir de um ponto de vista materialista. Por mais gênios que eles sejam, eles não consideram providencialismo, não consideram reencarnação, não consideram, portanto, que somos espíritos imortais que nascem em um determinado lugar social com a missão social. Então, o Hermínio, não desconsiderando a história da humanidade, mas considerando a história tradicional, ele introduz um elemento a mais, a reencarnação. Portanto, a meu ver, o Hermínio cumpre aquilo que a historiografia oficial deseja, que é a história total. Então, nós podemos estudar Lutero a partir da perspectiva econômica do feudalismo, dos príncipes feudais lutando ali para estabelecer o mercantilismo. Nós podemos estudar Lutero a partir de uma luta de classes. Nós podemos e devemos estudar Lutero considerando toda a política do século XIX na Alemanha. Mas também podemos e devemos estudar Lutero como um espírito que reencarnou com a missão social, que estabeleceu nada mais, nada menos do que um combate à mais forte instituição à época, que é a Igreja Católica. E ainda podemos brincar de acreditar, brincar com seriedade, que Lutero pode ser a reencarnação de Paulo. Então, que história rica! A história. Então, a ciência cresce. Então, Alan, é isso, a meu ver. Beleza. Eduardo, eu separei aqui alguns livros para que a gente possa tecer alguns comentários sobre ele, né? Apenas para ilustrar a obra do Hermínio, né? E aí, o primeiro que eu trago para a gente comentar é talvez o livro mais vendido do Hermínio, né? Nossos Filhos São Espíritos. Você já comentou sobre ele, já comentou da alegria do Hermínio em sentir o feedback das famílias que esse livro tocou, né? Teria algum aspecto que possa ser destacado em tornar esse livro um best-seller?
apesar de algumas pessoas acharem que a literatura espírita é uma literatura de nicho? Eu acredito que esse livro se tornou best-seller por duas razões. Primeiro, por todas as razões que eu tentei aqui colocar, o Hermínio pesquisador, o Hermínio grande escritor, o Hermínio cientista social. E segundo lugar, quer dizer, não segundo lugar, mas ao mesmo tempo, né? Não tem uma hierarquia aí nesses pontos. Em segundo lugar, porque essa obra trata de algo que é extremamente desafiador. Ser pai e ser mãe. Então, quando o Hermínio fala que aquele embrulhinho morno chegou às mãos dele, no caso, a Ana Maria Miranda, não tinha manual de instruções. Quando ela vê essa live, um grande beijo para ela. A gente fala da Ana Maria, a gente fica emocionado. Um grande beijo para você. Espero, o embrulhinho morno ali, aquele bebê que o Hermínio disse que recebeu, o Hermínio fala que não veio com manual de instruções. Então, nós somos pais, geralmente, antes dos 30 anos. Antes dos 30 anos, nós não somos nem gente direito, Felipe. Já somos pais. E como tratar uma criança que... Como é que eu vou educar? Que tipo de escola eu vou colocar? Escola construtivista? Escola de uma perspectiva mais conteudista? Vou colocar uma escola que valoriza mais uma construção dialógica com o professor? Como é que eu vou lidar com... Então, esses desafios que você sabe, que você também é pai, esses desafios atormentam a gente o resto da vida, creio eu. Você nunca deixa... E o Hermínio simplesmente lança um livro nos lembrando aquilo que é óbvio. Mas aí, aquilo que eu estava falando, o Hermínio, ele não gasta papel. Quantos livros espíritas nos lembram dessa forma que os nossos filhos são espíritos? Então, você tem que considerar o seu filho agora como um espírito imortal que reencarnou com a missão. Às vezes, ele é mais sábio do que você. Ele pode lhe odiar antes de reencarnar. Ele pode lhe amar incondicionalmente, apesar de você ser um mau pai. Ele pode reencarnar para lhe ajudar. Então, olha a riqueza, a amplitude que o Hermínio agrega à pedagogia, à educação. Por isso que eu acho que esse livro ele foi tão... Ele vendeu tanto, porque ele trata desse desafio fundamental de ser pai, como o livro do autismo. O livro do autismo gerou outros... quando você conhece o que está por trás do livro do autismo, os pais de filhos autistas que foram lá na Bienal do Livro abraçar o Hermínio. Se você lê o depoimento do Hermínio, ou da Ana Maria Miranda lá no nosso site, você chora. Porque você ser pai de uma criança especial e você lê um livro que lhe diz assim: se você não consegue curar o seu filho, ame-o de forma incondicional, do jeitinho que ele é. Autista, especial, menino, menina, difícil, fácil, trabalhoso, estudioso, que não gosta de estudar, cumpra a sua missão de pai, porque essa é a missão que Allan Kardec deixou claro para a gente. E aí eu passo para o segundo livro, que eu coloquei meio aqui numa ordem do que as pessoas conhecem mais do Hermínio, né? Talvez seja o livro mais estudado nas casas espíritas do Hermínio, Diálogo com as Sombras, né? Que se tornou meio atual, né? E aí eu coloco já para ti uma pergunta para tu encaixar no teu comentário. E para os espíritas que não trabalham em mesa mediúnica, qual a importância desse livro? 3 dias atrás, Felipe, 3 dias atrás, uma moça mandou um recado para o Facebook pedindo ajuda. A situação dela, situação clássica, Felipe, situação clássica. Vendo espíritos,
desejos suicidas, já está sendo cuidada por um psicólogo, por psiquiatra. E aí, como é que nós vamos... Então, a doutrina espírita, e aí eu vou citar o Herculano Pires, vou me permitir citar o Herculano Pires, não da forma brilhante, como ele falava, obviamente, eu não tenho essa capacidade, mas o Herculano Pires dizia o seguinte: se você é espírita, você tem que compreender como os espíritos agem, do que se trata a mediunidade, quais são os perigos da mediunidade, quais são as alegrias da mediunidade. Se você é espírita, você tem que compreender o mundo espiritual, porque o risco é real. E eu, Felipe, eu não conheço nenhuma forma de compreensão que não passe pelo estudo. Então, esse livro, Diálogos com as Sombras, você compreender como é que os espíritos atuam, e há pouco tempo, agora, há 40 minutos atrás, um irmão que trabalha em mesa mediúnica, ele me disse que quando ele encontrou determinadas situações na mesa mediúnica, que nunca ele tinha passado, ele lembrou desse livro. Então, se você que não é espírita, lê esse livro, porque o mundo espiritual, ele existe, não importa se você acredita ou não. E a mediunidade, ela tem que ser compreendida, e os espíritos, os nossos irmãos que não trabalham para a luz, eles precisam ser compreendidos para que nós possamos aprender a amá-los de uma forma mais clara, mais objetiva, mais sincera. E aí a gente já pega esse mote da mediunidade e entra talvez na outra obra também bastante conhecida do Hermínio, Diversidade dos Carismas, que aí esse eu te digo, esse foi o primeiro que eu li do Hermínio. Foi a minha porta de entrada. Qual foi o segundo? Qual foi o segundo, Felipe? Aí eu não saberia te dizer se foi Diálogo ou Nossos Filhos são Espíritos. Um dos dois, eu não lembro. E o Tito está tirando onda comigo aqui, perguntando se eu sou médium. Sou poste. Fico lá paradinho, não vejo nada, não ouço nada. Interessante, né, que o Tito, ele faz uma pergunta, eu ainda estou pensando numa pergunta do Tito, daqui a algumas encarnações eu vou saber a resposta, provavelmente não nesse planeta, mas a doutrina espírita, ela exige de nós uma postura séria, uma postura científica, né? Então, nós temos compromisso, nós espíritas temos compromisso com a verdade e com a ciência, não com as nossas vaidades pessoais, né? Então, esse livro, Diálogos com as Sombras, eu acredito que ele fez uma coisa que na academia, Diversidade dos Carismas, perdão, ele fez uma coisa que na academia nós chamamos de estudo de caso. Então, você imagina uma médium, que até hoje está viva ali no Rio de Janeiro, inclusive, atuante. Você imagina uma médium que na década de 70, 80, ela tinha problemas de adaptação, uma mediunidade ostensiva, e todas essas dificuldades, tudo aquilo que ela enxergava, as suas experiências espirituais riquíssimas, os seus problemas, os seus desconfortos práticos. Devo sentar assim na mesa mediúnica? Devo deixar o espírita xingar? Devo rezar como? O que está acontecendo? Eu estou vendo o passado, estou sonhando com aquilo, estou me sentindo mal, estou com depressão, fui expulso daquela mediúnica que aqueles irmãos não souberam me orientar. Uma médium com todos esses problemas reais, o que é que o Hermínio faz? O Hermínio, ele faz duas coisas. Primeiro, ele estabelece um riquíssimo debate teórico, na primeira parte, um riquíssimo debate sobre os problemas reais que ela teve, e não satisfeito, ele aprofunda na teoria da mediunidade. Qual é a teoria que explica a gente escutar um espírito? Como pode ser explicado alguém sonhar com o futuro e isso acontecer? Ou seja,
clarividência, vidência, psicofonia, psicografia. Isso é um estudo, isso é você esgotar ali um problema. E aí, hoje em dia, eu conheço uma pessoa, nossa querida Caroline, que ela pode chegar para a gente e falar: Eduardo, eu me identifiquei com a Regina. Os problemas que a Regina contou nesse livro, eu tive na minha mesa, eu tive naquele centro espírita que eu me voluntariei, que eu fui trabalhar lá. Nossa, Felipe, isso não tem preço. Você poder encontrar numa obra coisas que você se identifique e encontrar ali soluções, encontrar conforto, saber que você não é a única. E o Hermínio, quase que eu não lembro, nessa obra, tanto no Diálogos, mas eu acho que nessa obra também, eu posso estar misturando, nós encontramos um Hermínio, mais uma vez, humilde. O Hermínio que fala: eu também erro. Eu também cometi erros quando eu estava dialogando, estava doutrinando. Eu também errei quando estava fazendo meus trabalhos mediúnicos. Esse é o Hermínio. E é interessante que a partir do momento que você começa a trabalhar com essa educação mediúnica, com esses treinamentos, essa história ela é muito comum, né? A história da Regina parece até ter sido colocada como sendo um apurado estatístico de tudo que acontece com os médios iniciantes, né? Com aqueles que descobrem essas faculdades mediúnicas. E que a gente sabe que muitas vezes essa descoberta ela não é tranquila, ela não é pacífica, né? Ela traz consigo uma série de perturbações, às vezes, que precisam ser bem direcionadas, né? Alguns problemas que hoje, para nós, parecem solucionados, eu quero acreditar que até hoje não estão, e principalmente 20, 30, 40 anos atrás que eles não estavam. Não, eu cheguei a conhecer pessoas que trabalhavam em mesas mediúnicas que só queriam que os médios vestissem a blusa da mesma cor. Eu peguei isso pessoalmente. Então, o estudo é fundamental para que a gente possa trabalhar melhor e nos libertar de determinadas situações ainda que não agregam em nada, só causam problemas. Eu trouxe 2 outros exemplos aqui de livros que tratam de história, né? Aqui, Hermínio falando da língua usada no Antigo Egito, né? Aqui fazendo discorrendo sobre os cátaros, né? Uma seita, digamos assim, uma seita religiosa que foi considerada herética. Lê o título do livro, só o título completo, título e subtítulo. Os cátaros e a heresia católica, né? O Hermínio inverte a lógica. Os cátaros, mas qual é a heresia? É dos cátaros? Não, né? A heresia é a católica. Os cátaros é a heresia católica. Eu sou formado em história, então eu sou um curioso, né? Eu sou um curioso da história, da filosofia, né? E aí você mostrar 2 livros de história para Hermínio, você quer que essa live termine lá pelas 5 da manhã. O objetivo deve ser esse. Mas, assim, como é que eu posso comentar? Eu vou tentar comentar de uma forma diferente. Eu não vou comentar o conteúdo do livro tanto, Arquivos Psíquicos do Egito. Eu vou comentar o seguinte: a reencarnação é uma realidade. Allan Kardec diz, não importa se você acredita ou não. A mediunidade é uma realidade. O mundo espiritual existe. E os espíritos, eles aparecem, se comunicam, nos assombram, nos obsediam, conversam conosco, nos ajudam, nos orientam, nos iluminam, ou nos obscurecem.
Isso é real. Não importa se eu acredito ou não. Isso posto, Felipe, se isso é real, tudo isso acontecia no Egito Antigo. Tudo isso acontecia na Grécia Antiga. Tudo isso acontecia no Oriente Antigo. Como eram as manifestações mediúnicas no Egito Antigo, Felipe? Como eram as manifestações mediúnicas entre os gregos? Como eram as manifestações mediúnicas na Idade Média? Se a mediunidade é uma realidade, ao longo da história, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que identificar esses processos e compreendê-los à luz da doutrina espírita. E é isso que o Hermínio faz. E é isso que Kardec fez também. Então, você estudar o Egito Antigo, percebendo que haviam processos mediúnicos ali, nossa. Então, você, poxa vida, que riqueza. Você estudar o cristianismo primitivo, sabendo que os apóstolos já davam passes, sabendo que eles se comunicavam com espíritos. Então, de novo, esses livros remetem... Então, o que é a heresia? Para comentar agora o outro. O que é a heresia? O Hermínio ele tem uma frase: quanto mais perto de Jesus, melhor. Então, quanto mais nós vamos recuando os séculos, nós vamos chegando na fonte original, primitiva, dos ensinamentos do Cristo, do cristianismo primitivo. Depois daquilo, houve o processo de deturpação, Felipe. Então, a Igreja Católica sempre teve a oportunidade também de resgatar o cristianismo primitivo. Então, nós estamos falando de um São Francisco, nós estamos falando de um Lutero. Então, o Hermínio ele vai mostrar para a gente, para terminar, a história da humanidade também é a história da mediunidade, a história da psicofonia, a história da psicografia, a história, portanto, do espiritismo antes de Allan Kardec. É a nossa realidade espiritual sendo mostrada desde toda a época, né? E a gente ainda batendo cabeça hoje para perceber isso. Para fechar, Eduardo, esse livro que a gente está até no grupo de estudos hoje... A medicina. Eu vou dar spoilers desse livro, tá, gente? É interessante que esse livro, ele pode, na minha opinião, ele pode ser um dos poucos livros do Hermínio, que não importa a ordem que você lê. Você não é obrigado a ler do começo, né? E você pode ler alguns pontos dele, você entende. É claro que o ideal é você ler seguindo começo, meio e fim. Mas por quê? Porque esse livro ele trata da medicina deixando de lado o magnetismo. Ele trata da medicina cada vez mais tirando de dentro dos seus paradigmas aquilo que é espiritual, expulsando da sua fronteira científica a mediunidade, o magnetismo. Portanto, ele vai falar de Mesmer, vai falar dos magnetizadores, né, antigos, e depois ele vai falar da mente, mas ele fala logo da mente do tempo. E qual é o objetivo dele? Ele não fala que o objetivo é esse, fica implícito, né? Porque o livro são vários artigos costurados, né? E aí ele chega num momento que você compreende que o objetivo dele é chegar naquilo que é um dos objetivos centrais do livro, né? Naquilo que representa a memória e o tempo. Mas como assim, Eduardo? Isso é óbvio, isso é o título do livro. Mas o que representa a memória e o tempo, considerando a reencarnação como objeto de estudo, compreendendo por que a ciência não considera a reencarnação,
E aí o Hermínio avança. E aí ele ousa dialogar com Freud e com Jung. O que na obra de Freud? O que na obra de Freud? Ele acertou diante do espiritismo e apesar de ele ter sido materialista. E aí nós temos a oportunidade de conhecer um Freud limitado, mas mais, a meu ver, ainda mais gênio, ainda mais brilhante, porque abriu portas. E aí o Hermínio fala, Freud poderia ter ido além, mas já foi muito longe. E depois que ele passa, chegando no final da obra, nós encontramos já um Hermínio falando, a meu ver, do que seria do futuro. O que é o futuro? Como vai ser o futuro quando a medicina finalmente considerar que nós não somos isso aqui, que nós não somos essa matéria bruta, que nós somos espíritos? Então, imagine a psicologia. Hoje, em 2020, nós já temos a associação de psicólogos espíritas, nós já temos ateus trabalhando com terapias de vidas passadas, inclusive gente muito competente aqui no Ceará. Em 2020, nós já existem profissionais excelentes, centenas, que fazem a regressão de memória a vidas passadas e ajudam milhares de pessoas que têm problemas com reencarnação. Então, essa obra do Hermínio é para você compreender várias coisas. Por que a ciência deixou essa fortuna de lado? Por que a ciência? Quais são as consequências quando a ciência começar a aceitar essa realidade da memória e o tempo? E o quanto os grandes gênios da humanidade que começaram esse processo, o quão longe eles chegaram. Então, novamente, é uma obra que Kardec, se lesse, teria dito, é isso. Eu não tive tempo para dialogar com Freud porque eu morri antes dele. Eu não tive tempo para ver o nascimento da psicologia e da psiquiatria porque eu já tinha desencarnado. Se eu já tinha desencarnado, alguém tinha que cumprir o meu desejo de fazer isso. E Hermínio fez. E é interessante que quando a gente estuda Kardec, em vários momentos, Kardec coloca isso nas suas obras, de que o tempo dele era curto, né? Que ele tinha um objetivo a cumprir, que ele tinha, digamos, uma tarefa a entregar, e que ele realmente não tinha condições de aprofundar diversos assuntos, né? A gente vê ele falando isso na revista Espírita, no livro dos médiuns, e vários tópicos ele fala isso, que vai abordar de forma superficial, porque lhe falta tempo, né? E a gente sabe que ele teve uma produção estupenda para o tempo que ele dispôs, né, para fazer, mas não tem como Kardec ter tratado de todos os assuntos, né? Kardec abriu essa grande porta, lançou essa fundação para que em cima dessa fundação o conhecimento continuasse sendo depositado, né? É isso, ponto. Ponto. Brilhante, Felipe, brilhante. Kardec, ele escreve isso, literalmente. Então, eu me lembro do nosso grande Jacomelo, né? A casa de João Irmão Francisco, junto com outros irmãos, alguns anos atrás, promoveram um CEAR, né? E o tema, à época, foi Espiritismo e Ciência. E um dos convidados, né? Convidaram grandes estudiosos e, sem querer, eu fui no meu também. E eu fui no dia, fui fazer lá uma palestra no dia do grande Jacomelo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E ele palestrou antes de mim. E ele falou assim: eu conheço grandes espíritas que nunca leram essa obra. Eu não sei se era a Memória e o Tempo ou era a Alquimia da Mente. Eu acho que era a Memória e o Tempo. Eu fico olhando para ele, eu fiquei pensando comigo: é isso. É isso. O que mais pode ser dito? Conhecimento humano, Kardec jamais diz a doutrina espírita estava acabada. Ao contrário. Ao contrário. Deixou para a gente fazer essa tarefa, né?
Eduardo, a gente já vai passando aqui de 1h15, a conversa está boa, mas a gente precisa encerrar. E aí eu te convido para fazer a nossa prece de encerramento. Pronto. Eu tinha prometido mais ou menos há uns 20 minutos atrás, eu não sei, eu ia deixar um assunto para o final, lembra? Beleza, Então, pode. o assunto que eu vou terminar é que nós conversamos aqui sobre o Hermínio erudito, nós conversamos sobre o Hermínio pesquisador, nós conversamos sobre o Hermínio que, apesar de não ter tido uma formação acadêmica nesse sentido de pesquisador, de cientista social, a meu ver, pelo menos, ele conseguiu estabelecer obras que impressionam gente que tem formação acadêmica na área. E, Felipe, nós conversamos sobre tudo isso, mas eu gostaria de dizer que a obra do Hermínio ela é fundamentalmente, né, relevante, porque ela trata daquilo que todos os dias nós esquecemos, Felipe. A obra do Hermínio nos leva a considerar aquilo que está fora de disputa. O trabalho do Hermínio nos leva para aquilo que Allan Kardec falou, que está além da academia. Aquilo que o tempo, se você prestar atenção, não pode apagar ou distorcer. A obra do Hermínio nos leva para a moral do Cristo. O amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e aquela máxima do Cristo. Fazer o próximo aquilo que você queira que façam com você. Então, todos os dias, nós esquecemos da mensagem de Jesus. Todos os dias, nós vendemos Jesus por moedas de prata. Então, aquilo que Kardec falou, o cristianismo não é nenhuma religião, mas uma nova moral. O Hermínio também não trouxe nenhuma novidade e nem poderia ter trazido. Então, eu gostaria de dizer que a obra do Hermínio é uma obra que fundamentalmente aponta para Jesus. E é o que mais nós precisamos do Cristo. E nessa época de Natal, quis o destino que nós estivéssemos aqui conversando há poucos dias do dia em que nós convencionamos celebrar o aniversário do Cristo. Então, para terminar, considerando o guia e modelo da humanidade, eu agradeço a espiritualidade. E eu peço que todos nós possamos lembrar que a doutrina espírita ela consola, porque ela nos lembra que desses 180 mil mortos, todos estão vivos. Gostaria de terminar lembrando que a doutrina espírita é ciência, porque ela revela que o futuro da humanidade não é materialista. E gostaria de terminar agradecendo muito esse espírito que nós vamos celebrar agora do Natal, que se João não era digno de desatar ou amarrar as sandálias do Cristo, quanto mais eu. Então, com a permissão do Cristo, eu gostaria de dizer muito obrigado a você, à Casa de João Irmão Francisco, e quem decidir estudar a obra do Hermínio, que encontre não somente a ciência, não somente as verdades dos princípios da doutrina espírita, mas quem decidir estudar a obra do Hermínio, que encontre Jesus. Então, muito obrigado. Feliz Natal. Com a permissão do Cristo, eu gostaria de terminar esses trabalhos de hoje e que Deus abençoe a todos. Que assim seja, meu irmão. Agradecendo mais uma vez a presença do Eduardo aqui conosco, ele que está sempre solícito aos nossos convites. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão de hoje.
Lembrando que esse vídeo ficará disponível na nossa página do Facebook e, posteriormente, também vai para o canal da Casa de João Irmão Francisco no YouTube. Lá a gente tem um acervo grande de palestras, de transmissões, e eu convido todos vocês a conhecer lá o canal e a compartilhar o conteúdo que tem lá, fazendo chegar a mais gente essas ideias que são aqui discutidas. E aí também convido para conhecer o canal do grupo de estudos Hermínio de Miranda. O Eduardo não fez a propaganda dele, mas eu vou fazer, né, Eduardo? Que todos possam conhecer lá o canal, conhecer lá as entrevistas, os documentários, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Hermínio, lá tem material fantástico, tem entrevistas com a Ana Maria, que é a filha do Hermínio, ela que é um amor de pessoa, e compartilhou conosco lá muitas informações. Bem, Fran, valeu. Então, boa noite a todos, uma boa semana, fiquem em paz. Grande abraço.